Muito boa tarde para todos, para todas. Estamos aqui novamente em mais um capítulo do podcast Alquimísticos, comigo Cris Gouveia, e hoje com a minha Maria Cristina de Paula Leite Gouveia. Estou recebendo hoje a ilustre Maria Cristina Carvalho Pinto, que inclusive nunca imaginei que eu fosse entrevistar na vida. É uma pessoa que foi referência para mim quando eu era adolescente, porque uma das profissões que eu queria ter feito era publicidade. Era um sonho estar na DPZ para todo mundo da minha época. Aliás, acho que quando eu prestei faculdade, eu acabei prestando para arquitetura. Mas antes de arquitetura, sempre tem o boom, né, das profissões. E aí a gente estava, na minha adolescência, o boom era publicidade. Até a Lê também chegou quase aí para essa área. Mas é uma grande honra, um grande prazer, né, ter uma mulher como você nos representando desde o início da publicidade no Brasil. Então, quem é a Cristina Carvalho Pinto? Ela foi a primeira mulher na América Latina a liderar o grupo multinacional Young & Rubicam, fundadora e presidente do grupo Full Jazz de comunicação. Aliás, eu te conheci pessoalmente nessa época, no Bem Querer Mulher. Sim. E com seu filho também. Sim. Com a Marta Lívia também. Eu te conheço daquela época. Foi a primeira fundadora e presidente do grupo Full Jazz de comunicação por cerca de 2 décadas, uma agência pioneira com foco em sustentabilidade e inovação empresarial. Atualmente, ela atua como Partner and Brand Strategist. Meu inglês não é dos melhores. Não. Você está aqui? Já foi? Já não precisa nem mencionar essas Enfim, coisas. tá bom. Hoje eu estou fazendo cinema. Ah, que legal! É eleita 2 vezes a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e publicidade, por assinantes da revista Forbes. Reconhecida como profissional de maior significado para a criação publicitária no Brasil nos últimos 20 anos. Na última entrevista aqui eu entrevistei um psicanalista chamado Eduardo Casaroto, que foi o último que foi pro ar. Eu falei para ele, e ele está fazendo um grande sucesso no mundo também com o trabalho dele de virtologia. Você vai adorar conhecer. E aí eu falo que eu conheço as melhores pessoas do mundo nas áreas delas. Então eu atraio para mim, eu decreto e atraio os melhores do mundo nos segmentos. Mais uma vez aqui a gente está comprovando essa feliz, né, sincronicidade. Nomeada como um dos 10 maiores empreendedores brasileiros, recebeu centenas de prêmios, incluindo Leões em Cannes e o título profissional da década pela Abracomp. Criadora e produtora de mais de 400 programas de TV e rádio transformadores, com atuação ativa em conselhos de organizações como Anshan, FGV, WWF, CEE, ESPM, CDB, a FECEM também você tá, né? Oi? A FECEM da Marta lá, o FECEM. No CONFEM. CONFEM. No CONFEM. Confundindo. Que é o Conselho Superior Feminino da Fiesp. Você também tá, né? Estou. Isso. É que é tanta sigla. Você vê que é tanta sigla. Além de conselhos internacionais ligados à sustentabilidade e ética, como Ethical Markets, LLC, Images and Voices of Hope. Preside o conselho do programa Bem Querer Mulher, voltado ao combate à violência contra a mulher. Articulista e palestrante em ambientes de prestígio internacional como ONU, Wharton University, Humans Forum e Green Media Show. Seu trabalho inovador tem se destacado em mais de 20 livros por diversos autores. Então, isso aqui é uma prévia, com certeza o currículo é muito maior que isso. E é uma pessoa humilde. Eu andei estudando sobre você mais hoje, já acompanhava naquela época. Mas conta pra gente, Cristina, como é que surgiu? Quem era a adolescente Cristina? Eu sei que você era rebelde já por natureza, pelo que eu vi, né? Uma pessoa assim inovadora desde, né, que acampava, né, morava, mas que era essa história lá do jeans. Nossa, também. Da onde você foi buscar? Eu fui buscar em todos os lugares. Uau!
Começa do começo. Você era redator. Gostava de literatura também. Enfim, você vai contar essa parte, que eu já falei bastante. Agora a palavra é toda sua. Sabe, eu fiquei ouvindo você contar um pouco, né, sobre a minha trajetória e me ocorreu como é difícil a gente realmente poder falar sobre alguém. Porque muito do que hoje você pode encontrar, se você perguntar para o ChatGPT... O que eu fiz aqui só para... tira cada Aliás, deixa eu desligar. Né? Se você pergunta hoje, seja para a mídia ou seja para alguém que conheceu alguém, Desligar. claro, você não tem nenhuma alternativa do que conhecer aquilo que consta. Como que você vai descrever alguém? Sim. Você não pode inventar, você precisa ir buscar referências. E num dado momento, ouvindo você, eu comecei a sentir um desconforto. Aí você fala, ué, desconforto por quê? Eu senti que você sentiu desconforto, você foi tomar água, né? 2 vezes. Né? Eu falei, para onde eu vou agora? Como é que eu fujo? Aí você diz assim, por quê? Eu falei algo que não procede? Não. Você disse tudo que procede. Tem algo que te ofenda? Não. Não. Essa é a minha história visível pública. Então, por que haveria de me ofender se eu fui sempre pautada por um conceito profundíssimo? Não é um conceito, é um sentimento e uma expressão profunda do meu maior poder, que é a integridade. Então, por que haveria eu de me ofender com qualquer das descrições aqui, enfim, lidas? Mas o desconforto não vem daí, e não é com você nem com o que está escrito, é com o fluir da vida e a impossibilidade de qualquer pessoa, inclusive de nós mesmos, a respeito de nós mesmos, de compreender em que pedaço estamos desse grande rio, que é a vida. Então, quando a gente se vê, vamos dizer, descrita num certo recorte, a gente sabe que aquilo é um recorte. E não há outra maneira de você apresentar um entrevistado seu. Até porque nós não sabemos em que momento estamos. Nós temos uma ligeira impressão de que estamos indo para algum lugar. Então, por exemplo, você perguntou, conta um pouco da adolescente, né? Foi a sua primeira pergunta, né? Me fala dessa adolescente. Eu comecei a escrever literatura com 9 anos. Tá? Na adolescência, eu fui uma adolescente muito difícil, particularmente para minha mãe. Desculpa, querida, tá? I love you. Mas por quê? Porque eu venho de uma família tradicional, uma família de conceitos rígidos, não é? E é impossível me enquadrar dentro de uma moldura. Por isso, talvez eu sinta esse desconforto, entende? Sim. Porque toda descrição é uma moldura, né? E o ser humano não cabe. Nenhum ser humano cabe numa moldura. Então, eu fui uma adolescente muito rebelde no sentido de questionar qualquer coisa que me soasse como dogma ou como enfim, imposição, etc. Mas introjetei e absorvi os nobilíssimos valores. Não é que eu aprendi, é que eu observei nos meus pais, não é? Começando pela integridade e prosseguindo com uma profunda doação ao outro. Então, a minha vida foi de perceber 2 seres humanos que
olhavam para fora das portas de casa. Meu pai foi um grande médico, ele doou a vida inteira dele a salvar vidas. Não gostava de cobrar de ninguém, então era complexa a situação. Eu sou número 5 de 6 filhos. Nossa. Ele era um homem de muita profundidade, de muita espiritualidade. E a minha mãe também passou a vida inteira olhando para fora da porta de casa. Olhando para aquele homem, sem dúvida, que era uma grande paixão, e vice-versa, mas ele na medicina e ela no empreendedorismo social, né? Ela cuidou dos velhinhos num dado momento, depois ela foi para o mundo da criança abandonada. E ela fez um trabalho lindíssimo nessa direção. Então, eu comecei a perceber como é que foi minha adolescência. Primeiro, que dentro de um mundo de uma educação muito rígida, a qual me contrapus, dentro daquele mundo, o pano de fundo era a alteridade. Então, integridade e alteridade são duas coisas que, se você quiser me descrever, você pode só usar essas duas palavras, já tá bom, tá? A integridade porque é estar inteira, e a alteridade é que é para estar voltada para o outro e não para o espelho. Você fala, bom, ok, mas e aí, o que você fazia na adolescência? Na adolescência eu era angustiadíssima, né? Também. Porque eu estudava piano, me formei depois pianista, depois, paralelamente, eu fiz dança, eu fiz todos os tipos de dança. Você começou flamenco também. Você me falou que faz flamenco, eu fiz flamenco com uma grandiosa, espetacular Ana Esmeralda, mas eu fiz balé clássico com o falecido e impressionante Mozart Xavier. Eu fiz balé moderno com a incrível René Gumiel, a francesa. Eu fiz, aprendi todos os grandes modernos. Eu fiz jazz, eu fiz afro-brasileiro, né? Então, dançar, desde que eu nasci, dançar era uma maneira de me autoexpressar. Ou eu escrevia, né? Eu comecei escrevendo poema, depois eu não queria mais escrever poema, comecei a escrever crônicas, depois eu fui para contos. Na fase minha dos 20 anos, eu tive contos premiados, né? Inclusive em concursos muito importantes, do tipo o grande concurso Unibanco de literatura, que teve coisa de 11 mil e tantos inscritos. Eu fiquei entre os finalistas, né? Então, teve pouquíssimos finalistas. Então, o que acontece? Eu fiquei aos 15, 16 anos perdida entre... Eu vou continuar escrevendo, porque a palavra é o meu dom, mas acontece que dançar também é um dom. Piano, eu nunca seria uma grande pianista. Eu não tive o dom de olhar para o piano e falar, uau, isso aqui é meu mundo. Não. Nas mãos de uma grande mestra, Olga Normanha, que era uma grande dama das artes. Ela fez grandes pianistas no mundo, inclusive as duas filhas, Regina Normanha Martins e Elizabeth Normanha da Tristem, que mora no México, a Beth. Então, o que acontece? Eu consegui, sim, por mãos de Olga Normanha, chegar a tocar razoavelmente bem piano, mas depois a vida que eu escolhi me casar, escolhi ter 3 filhos maravilhosos, né? João Francisco, Renan e Diva. Escolhi, depois, nos últimos anos, né? Me jogar a essa paixão que são meus netos. Escolhi abraçar causas. Então o piano foi ficando, vamos dizer, para lá. A dança ninguém tira, né? Porque o bailarino não adianta, isso brota, né? E é espontâneo. E a literatura, eu escrevi muita coisa que ainda não publiquei e continuo escrevendo. Cristina, dessa apresentação que eu fiz, o que mais me impressionou, que eu vi, primeiro, é que você sempre foi uma pessoa ligada a Deus.
completamente. Então isso é uma coisa que me tocou e me deixou ainda mais orgulhosa de você estar à frente da publicidade no Brasil. Né? Nesse sentido de ser uma mulher pioneira. Então, vamos falar então de dois temas, para mim, muito distantes. Muito distantes. A questão Deus, para mim, meus pais eram católicos, eu não sou católica e eu não tenho nenhuma religião estruturada, mas graças aos meus pais, que eram pessoas muito espirituais, eu comecei a entender um pouco sobre Deus e comecei a frequentar, vamos dizer, a igreja católica. Isso na minha infância foi uma constante. Eu aprendi a falar espanhol porque o pároco era espanhol, né? E como ele dava homilias de 1h30, né? Imagina o tédio para mim, mas eu aprendi o idioma. Bom, então o que acontece é que eu considero tudo muito diferente, Deus e publicidade. Por quê? Porque Deus é em mim. Então, eu não preciso ter uma religião. No meu caso, nos escritos ocultos de Jesus, ele deixa muito claro que a jornada espiritual é 100% individual. Algumas pessoas precisam de grupos estruturados, que a gente pode chamar de religiões, e outras não. Mas, de qualquer maneira, é individual essa questão. Para mim, eu sou uma pessoa de um nível de liberdade que pode chegar a assustar, entende? Eu sou muito livre. Então, não dá certo para mim alguém me dizer, você faz assim, acaba, vai. Eu sou desobediente por natureza. E, portanto, a minha jornada espiritual é livre. Eu elegi Jesus, o grande Cristo, como meu rei, porque eu o sinto, e não porque alguém disse que eu deveria, tá? Então, eu tenho um elo muito profundo com a Trindade, até porque a Trindade se repete em diferentes religiões ancestrais, inclusive no Oriente, como sabemos. Eu sei que a Trindade é una, mas eu sinto. Se alguém falar assim, olha, a Trindade é una, ok, anota aí, já dançou. É uma questão de sentir, é um estranho sentimento que eu tenho desde a infância. Eu tenho uma mediunidade muito forte. E você medita, né? Isso e eu medito há quase 30 anos. Aprendi com a Brahma Kumaris. Também passei por lá. Assim, é uma escola de meditação e de espiritualidade que não pergunta se você é ateu. Muitos ateus meditam com a Brahma Kumaris. É ateu, é religioso, não é? Isso não é importante, né? Conectar-se com a sua possibilidade de transcender a banalidade em que estamos todos imersos nessa, entre aspas, civilização em que nos encontramos, é muito importante. E isso, para mim, vem da infância. E aí, com a Brahma Kumaris, eu aprendi a me aprofundar nessa conexão com aquilo que é maior do que eu expresso no dia a dia, né? E então, para mim, essa conexão é a base de tudo que eu decido fazer e de tudo que eu sou. Você mencionou a publicidade. Eu não posso negar que eu fiz uma grande trajetória na publicidade, mas eu já passei por muitas fases em relação a isso. Primeiro, quando alguém diz assim, a grande publicitária Cristina Carvalho Pinto, eu já começo a passar mal. Jura? Já começa aí. Por quê? Porque eu fui parar na publicidade, acredite você, porque dos meus irmãos, homens, são 4 e muito mais velhos e 2 já falecidos. Aliás, pensar quantos que faleceram. 2 faleceram. Mas eles são muito mais velhos do que eu. Minha irmã e eu vim antes da minha irmã, nós 2 somos temporâneas. E um deles, ele foi um grande pensador da esquerda mais radical.
E eu tenho uma gratidão muito grande a ele, porque tendo dentro da mesma casa uma família conservadora, de princípios absolutamente conservadores. Havia um iconoclasta radical, entendeu? Que inclusive viveu na clandestinidade, que foi professor de ciência política do Lamarca. Então eu vivi esses dois aspectos e percebi que tudo que fosse polaridade não caberia em mim. Para você entender o meu nível de sofrimento atual, né? Quer dizer, nós que somos mentes flexíveis, você é uma mulher que basta estar aqui para entender a flexibilidade do teu ser, nós sofremos muito num mundo polarizado. E eu vivi numa casa polarizada, entendeu? E isto me levou a aprender muito dos dois lados. E do ponto de vista humanístico, a compreender aquilo que hoje a gente não vê mais no mundo para valer, que é o que a gente chamaria de o pensamento socialista, né? O verdadeiro pensamento socialista, né? Porque o ser humano é assim, né? Quando atinge o poder, todo mundo quer poder. Então, aí acabou o outro. Mas o outro é mais importante do que o poder. Que, eu fiz um site na época que eu fui candidata, que era a política da paz. E lá eu escrevo que o político ele nasceu para servir, não para ser servido. Mas é uma coisa assim, né? Porque se você realmente entra nessa causa de olhar para o outro com um coração realmente puro, aliás, no Mahalila, a maior espada do jogo é a compaixão. E a maior cobra do jogo é a vaidade espiritual. É uma coisa muito... É maravilhoso isso. Então, assim, maravilhoso. E hoje, enfim, eu não quero entrar em julgamentos, não julgueis. Mas eu quero dizer que eu vivi, você perguntou da minha adolescência, eu vivi numa adolescência riquíssima, porque eram pessoas de alto nível intelectual, de todos os lados, dentro da casa, e com pensamentos muito claros, definidos, e sem abrir mão jamais de suas crenças. E isto me levou para um desejo de olhar um pouco de fora tudo isso, sabe? Era um conflito demais para minha cabeça e eu decidi olhar um pouco afastada, né? E o que é muito difícil para mim, porque eu sou extremamente passional. Então, tive que aprender para sobreviver. Então, na adolescência, eu vivi isso, eu escrevi muita literatura na adolescência, fiz muita música, namorei muito, e quando eu tinha uns 16, 17 anos, o meu irmão... Você morava onde? Eu nasci em Dois Córregos, no centro do estado de São Paulo. Com 13 anos, meus pais se mudaram para Campinas. E com 17, eu peguei um ônibus, falei para a família, adeus, eu quero ir para São Paulo. E peguei minha mala e desci na estação rodoviária, para grande horror da família. E aqui estou. Então, o que acontece? Esse meu irmão, como já comentei, radical de esquerda, foragido e grande intelectual, ele um dia falou assim, mana, porque eu falei, eu não sei para onde eu vou, porque eu não sei se eu vou ser bailarina, se eu vou ser pianista ou escritora. Ele falou, eu tenho uma proposta para você. E Luiz Antônio, o nome dele. Aliás, meu marido também se chama Luiz Antônio. Ele falou, eu tenho uma proposta. Vai para uma agência de propaganda. Eu quase desmaiei, né? Porque não me passava remotamente isso pela cabeça. Eu nem sabia o que era isso. E aí ele falou, sabe por quê? Porque não existe ideologia que não use da publicidade. Nenhuma ideologia pode escapar da propaganda. Não existe. Então eu gostaria que você fizesse publicidade para depois vir trabalhar conosco. Ele trabalhava, obviamente, numa entidade, numa organização de extrema esquerda oculta, né? Que era a Polop. Então, né? Não, porque a tua geração não conhece nem a minha, até porque ela é oculta, a não ser que você seja de extrema esquerda, né? Bom, então,
mas é muito grande a realização. Era. Então aí, ele falou, eu queria que você fosse aprender publicidade. Primeiro você vai gostar, porque você entende de música, você é muito irreverente, você chuta o balde, e eu acho que você não vai dar certo em outras coisas, tá? Porque você vai ter que se enquadrar. Então, sei lá, parece que os caras são mais brincalhões, a coisa é mais divertida, e eu quero que você aprenda. E você escreve bem, então eu quero que você aprenda. Por quê? Depois você vem trabalhar com a gente, né? E então eu falei, bom, realmente eu gosto de música, lá os caras têm que fazer trilha para filme, para comercial, eu gosto de escrever, né? Modéstia à parte, desde a minha adolescência, eu como era péssima de trabalhos domésticos, que tinha que fazer bordado, etc., eu fazia tudo errado. E o dia que eu passei muita vergonha na aula, na adolescência, porque era para fazer um bambi de feltro, tá? E todo mundo tinha o modelo e tal. E quando eu apresentei meu bambi, a professora falou, isso aqui não é um bambi, isso aqui é um porquinho, né? Isso aqui parece um porquinho. Todo mundo riu, né? Eu fiquei muito envergonhada. Aí eu falei, tá bom, pensei comigo, ok, esse pessoal aqui não sabe escrever nada, as redações eram pífias. Eu falei, quem quiser trocar comigo, faz o meu trabalho de economia doméstica, que se chamava, né? Faz os bichinhos de feltro, que eu realmente não tenho talento, mas eu posso escrever redações. Ou, no mínimo, eu posso orientar a tua redação. E você quiser, você orienta o meu trabalho, porque eu realmente não levo jeito para isso aqui. Então, eu comecei a fazer coach de um lado, recebi do outro. Que legal. E assim eu já escrevia, né? Então, dentro da agência, eu comecei como estagiária e foi muito incrível, porque de cara eu já comecei a ganhar prêmios, tá? O primeiro anúncio meu já foi premiado. Qual foi? Era uma reedição do livro O Patinho Feio, da editora Melhoramentos. Não era o Cisne? Não. O Patinho Feio é o nome do livro. Né? Isso, era uma vez um patinho que virou cisne. Eu adorava. Né? E aí eu escrevi um texto sobre, vamos dizer, o que é a gente ser um patinho feio e o que é a gente se descobrir cisne. E aí pronto, foi premiadíssimo. Eu pintei um quadro com o cisne. Não me diga. Vou te mostrar a foto depois. Que incrível. Bom, aí eu comecei a ganhar prêmios e tal, num mundo que é o mais masculino de todos dentro da publicidade, que é a área de criação. Né? A criação é um reduto de homens. E então eu ia mostrar, comecei a ganhar prêmio e tal, daí eu comecei a querer mostrar meu portfólio, né, nas agências e tal, e realmente todo mundo me convidava para ser modelo. Olha! E eu achava aquilo muito ofensivo. Extremamente ofensivo. Não por nada. É bom ser bonita, você é uma mulher muito bonita. Obrigada. Mas eu estava lá para mostrar a qualidade daquilo que eu sei. Né? Naquela época, o redator sabia escrever. Muitos que ficaram muito famosos nunca souberam escrever. Mas havia, sim, redatores na minha geração que sabiam escrever. Então, e aí, eles escreviam, vinham todos da área de literatura. O pessoal tinha muita cultura. Muita cultura. Tá? Bom, e assim o que aconteceu comigo foi que eu não fui para a Polop e, para grande surpresa dos meus próprios colegas homens, alguns deles tentaram me bloquear de todas as maneiras. 2 me pediram em casamento. Dos mais famosos. Pensa, 2 nomes incríveis de homens da propaganda brasileira, os 2 me pediram em casamento. Por quê? Eu percebi que era um jeito de deitar em cima de mim. De abafar, né? De querer fisicamente, abafar. inclusive. Sim. Né? Ela vai ser minha. Né? Mas eu tenho outro gosto para homens. Então, eu acabei, apesar de tudo isso, eu sempre levei isso muito na piada. Porque eu sabia que não era nada medíocre pode deter o que é real.
Isso é um fato. As pessoas têm muito medo. As mulheres, não, porque esse mundo... Sim, é muito difícil ser mulher, ainda mais no mundo dos negócios, ainda mais no mundo criativo masculino. É muito difícil, sim. Mas a gente tem duas opções. Ou pensar que é muito difícil. Ou enfrentar. Eu não preciso enfrentar. Ou fluir. Tá? Sim. Enfrentar não costuma dar certo. Tá bom. Por que não costuma dar certo? Aliás, eu li isso no tarô hoje. Da É? carta da força, que a mulher ela usa da delicadeza. Deveria. É. Não, nem todas Sim. fazem isso. Porque primeiro, eu amo o mundo masculino. Eu acho que isso já me ajudou. Eu já contei que eu tenho 4 irmãos homens, um pai maravilhoso e uma mãe maravilhosa e líder. Certo? E uma irmã muito inteligente, muito brilhante. Então, o que acontece? O mundo masculino me acolheu. Quando eu nasci, na minha casa tinha minha mãe e 5 homens. Todos olhando lá para aquele bercinho, entendeu? E falando, que belezinha, não é assim? Então, eu fui muito acolhida pelo masculino. Então, eu adoro o masculino. Eu adoro também. Tá? Não o masculino sofrido e engessado no machismo. Porque aí é uma aberração da verdadeira masculinidade. Concordo. Aí é a doença do masculino. Mas o masculino, na sua plenitude, em que ele equilibra o receptivo e o ativo, aquele que vai para o mundo e guerreia, mas aquele que acolhe o outro, acolhe a afetividade, acolhe sua verdadeira vulnerabilidade. Nossa, esse masculino, ninguém resiste a esse masculino, não é? Concordo. Então, o que acontece? Como É um masculino mundo- curado, né? como o machismo estrutural é o que mais se adequou à brutalidade do mundo dos negócios. Minhas irmãs, mulheres executivas e líderes e tudo, e CEOs e chairperson, né? Eu era chairwoman do grupo Younger Rubicon. Hoje é chairperson. É bacana, eu gosto disso. Mas elas conhecem tanto o sofrimento histórico da mulher, mas elas conhecem tão profundamente, elas estudam tanto o sofrimento de ser mulher, que elas acabam aprisionadas nessa dor. E o que você faz se você quer avançar num mundo cheio de muros? Como você faz? Né? Tem algumas formas. Eu prefiro olhar, como diz o meu amado amigo Amit Goswami, o grande físico quântico, que não há muro. É tudo feito de pixels. É tudo feito de campos de energia. É tudo feito de campos magnéticos. Então eu olho para os muros e falo, na verdade, nem eu tenho este corpo, nem este muro existe. Então eu simplesmente atravesso, porque o que eu levo é o meu ser e não a minha vontade de subir na vida. Eu nunca quis subir na vida, eu nem sabia se eu queria ser pianista, bailarina, eu continuei escrevendo contos. Então, eu só queria experimentar. E aí eu vi que, como eu sempre olhei para o masculino como meu contraponto, meu par, ninguém maior nem menor, como aliás ninguém é, nem mulher nem homem, nem a flor, nem o animal. Então o que acontece? Como ninguém é maior nem melhor, nem menor, eu de repente caminhei sem perceber e sem buscar. É muito interessante isso. Você fluiu mesmo, né? Eu nunca falei assim, eu quero ser promovida. Eu não. Eu entrava na sala do patrão e falei, vamos almoçar hoje? Onde você vai almoçar? Quero trocar ideias. Estou vendo algumas oportunidades para você que eu acho que você não está vendo. Tá? Pelo contrário, eu queria só... que eu vi uma entrevista sua e eu sou muito parecida contigo na maneira de pensar, sem dúvida.
E eu sempre pergunto da infância, porque eu acredito que a vida prepara, a gente é preparado no ambiente para aquilo que a gente vai levar de missão para a vida. Todo mundo, quando é criança, ela já está sendo preparado para aquilo que ela vai, para o lugar que Deus vai levar ela, eu digo, entendeu? Se você foi levada para esse lugar, para mostrar realmente isso. Eu acredito, eu sempre falo que deveriam fazer até retiros de sagrado feminino com sagrado masculino, porque a gente precisa misturar os dois. Parar de segregar. Você fala isso no vídeo também, né? Parar de segregar, porque são todos seres humanos. Mas a gente vive nessa chamada máquina de fazer dois. Eu escutei essa expressão de um carioca, professor Evandro Ouriques. Nós fomos dar uma palestra, havia alguns brasileiros, no grande seminário internacional na Universidade de Santiago, no Chile. Lá estava a grandiosa Rosa Alegria, que é imperdível. Um dia você te apresento para você entrevistar. É uma mulher brilhantíssima de insights sobre o futuro. Ela é uma futurista internacionalmente honrada e reconhecida. E ela estava, e somos muito amigas, ficamos muito amigas já de muitos anos, e o Evandro Ouriques estava lá, e ele, na palestra dele, ele mencionou a máquina de fazer dois. E eu nunca me esqueci, porque é o que você está dizendo agora, né? Nós falamos de polaridade aqui, então é assim, você é o A ou B e acabou. Não é? Hoje existe um presidente de uma nação aí muito poderosa que diz o seguinte: acabou. Ou é homem e branco, ou simplesmente não é. Ou seja, mulher, mas de preferência branca, loira, de olhos azuis. Tá? Mas mulher também, tudo bem, vai. Serve, talvez para enfeite. Então, neste universo, a gente vê claramente a máquina de fazer dois. Isso está dentro do lar, está dentro da educação, está dentro da política, está dentro das artes, né? Está dentro de tudo. Então, eu quero falar da publicidade porque num dado momento eu que tinha ido para virar uma ativista da esquerda radical terrorista enterrando metralhadoras no jardim da casa dos meus pais. Então, eu que fui chamada, e não tenho nada, para te dizer a verdade, contra as grandes contraposições, já que existe aqui, a vida é assim. Então existe lá. Eu não quero nem aqui nem lá. Eu quero só ser livre. E aí, o que aconteceu? Eu que fui parar numa agência de propaganda por essa razão, de repente começo a ser convidada e começo a ganhar prêmio, e aí começo a liderar equipes, aí bababá, e de repente a Young Rubicon me chama para ser presidente. Eu falei, olha, é o seguinte, quero deixar bem claro, tá? Jamais cursei administração de empresas, tá? Jamais cursei finanças. Não tenho a menor ideia do que seja gestão de uma empresa e, portanto, não acho que vai dar certo. Nós queremos você, tá bom, então vai dar certo. E aí eu descobri que todo o sucesso que a gente fez foi impressionante. Eu cheguei numa Young que estava basicamente quebrada, com muita dívida, pequena. Ela era pequena no Brasil, era um grande nome, era a maior agência de propaganda do planeta. E no Brasil estava encalhada. Eu percebi que a parte de finanças, eu fiz um treinamento em Nova York, aprendi. Levei cola. Eu vi que você até ganhou o prêmio. Nossa, você me estudou, hein? Não, é que eu fui fazer um treinamento profundo sobre finanças, porque você imagina, né? E depois tinha que fazer um exame, né? Claro. E aí eu ganhei, eu tinha um grupo lá de financeiros de agências, né? Da Young Rubicon, nesse tal curso, Nova York. E é verdade, eu ganhei
a melhor negociação. Ou seja, quando ela estuda, ela se dedica, ela aprende e ganha prêmio. Mas sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece? É acompanhar o outro. É Sim. acompanhar o outro. É ficar pensando, não é como eu ganho de você. É, como, é sentir você. Também. Não, é sentir você. Sim. É sentir você. Como é que você reage? Como é que você quer? Para onde você vai? E não aonde eu quero chegar. Entendi. Entendeu? É dando que se recebe. É muito interessante isso, né? E aí eu fiz toda essa trajetória, depois eu comecei a ficar em crise, uma grande crise no auge da glória. Na época, eu fui convidada para ser presidente mundial, Alex Crow me convidou. Eu fui para Nova York e tal, não quero morar em Nova York, não tenho afinidade para viver lá, não é meu mundo. Aí então me ofereceram se eu queria assumir a América Latina a partir de Miami. E eu falei, cheguei aí com meu marido. A Yang me pagou lá, assim, 15 dias para conhecer casas em Miami. Então, só casas maravilhosas, com barco na porta, entendeu? Tudo pronto já, sabe? Dando para as áreas de águas. Mais nobres. As mais caras. E aí eu conversei muito com o Luiz, e meus filhos também não queriam. E eu falei, não. E daí eu comecei a perceber por que não, e eu descobri que é porque eu queria fazer uma boutique. Primeiro, que pudesse ser uma experiência de uma banda de jazz, uma vez que eu sou música. O que é isso, a banda de jazz? O Peter Drucker, que é um ser humano que eu muito admiro, né, obviamente falecido, depois que eu fiz a Full Jazz, 2 meses depois, ele escreveu um artigo na revista Wired, americana, falando sobre o conceito das bandas de jazz dentro do modelo empresarial. Olha, não foi incrível isso? Bom, porque tudo está no ar. Sim. Tudo, todas as ideias, tudo já está, né? Então, eu captei. E como eu sou música, e eu estava completamente exausta de estar no alto de uma pirâmide e fazendo a comparação, a metáfora da música, eu vivia todo o tempo em cima de um pódio, regendo, entendeu? Para falar comigo, amor, você precisava passar por 9 pessoas, mais ou menos. Imagina. E não porque eu quisesse. Eu não tenho esse temperamento. Para mim, aliás, eu detesto isso. Mas era assim, né? O mundo corporativo um pouco, ainda é assim. Então eu pensei, a banda de jazz não tem nada disso. Existem as grandes orquestras de jazz, mas a banda não. Onde é que toca a banda de jazz? Vocês já viram onde é que toca uma banda? A banda toca naqueles barzinhos pequenos, onde só vão os caras que conhecem jazz. Mais intimistas. Eu adoro jazz também. Os melhores jazzistas do planeta chegam lá com um moletom velho, até porque eles não ganham as fortunas. Eles chegam lá com uma camiseta já meio desmilinguida. Eles entram e saem pela porta dos fundos. E quando entra aquela banda, que é sempre banda pequena, primeiro você não sabe quem é o band leader. Porque o band leader, sim, ele lidera. Mas, na hora de se apresentar, todos iguais. Todo mundo é líder. Se é você que está assumindo um improviso agora, o band leader está lá atrás, ele vai te seguir. Mas, de repente, quer dizer, o teu instrumento é o baixo. O baixo entrou num solo. Eu tenho que ser um craque para criar com você, de repente, no meio do nada. Entendeu? O que eu acho interessante do jazz, como uma pessoa me explicou uma vez, é que os instrumentos se conversam. Então é como se fosse um bate-papo entre eles. Mas você tem que ser muito bom para tocar jazz. A conversa. Tem que ser bom. Por que você tem que ser muito bom? Porque, queridas e queridos, é naquela hora. Já estou ali. Então, os grandes jazzistas, eles
eles são grandes habituês de espaços onde só tem craque. E eu adoro esse conceito, que era descer daquele pedestal e falar, então agora vamos ver. E aí eu mergulhei nisso. A Fujess começou muito bem, ela começou muito bem, grandes clientes e tal. E aí eu tive 2 grandes mestres. Um foi meu filho mais velho, João Francisco, que num dado momento resolveu, ele é administrador de empresas, estava formado, ou estava se formando, não lembro. E ele falou, é o seguinte, eu quero trazer um conceito para o Brasil que é sustentabilidade. Eu não sabia o que era isso. Ele falou, eu quero trazer um conceito de sustentabilidade, eu vou criar um evento com o IDES, o Instituto para o Desenvolvimento, nem lembro o que é IUS, mas ligado a essa questão da sustentabilidade, mas não tinha esse nome. Era responsabilidade social corporativa. Depois virou responsabilidade socioambiental, depois virou... os nomes não importam, tá? O que importa é que ele, de repente, falou, eu como administrador de empresas, eu quero lançar uma consultoria, não existe nada no Brasil, e eu quero fazer um evento e trazer uma pensadora inglesa sobre esse assunto. E trouxe, fez em parceria com... Era uma mulher chamada Susan, não sei, não me lembro mais, era um assunto dele e não meu, eu fui como convidada no auditório só. E vi que, de repente, de dentro de mim tinha nascido um ser que estava pensando uma coisa que ninguém tinha me comentado e eu queria aprender sobre isso. Aí, um belo dia, a Fundação Dom Cabral fez um grande evento, reuniu 300 grandes empresários para pensar o Brasil 2030. Só para vocês terem uma ideia, não lembro se foi no ano 2000, 2002, está na gaveta até hoje. 2030 já está batendo a nossa porta. Sim. Como sempre, né? E aí foi pensado este Brasil 2030 de uma maneira belíssima. E eu fui convidada. E aí, a keynote speaker, o maior nome convidado era uma mulher inglesa, nacionalizada americana, porque ela era uma dessas sobreviventes da Grande Guerra, enfim, né, fugitiva, né? E ela, no café, no coffee break, ela deu uma palestra, ela assim, ela não é que ela abriu uma janela para mim, ela escancarou um mundo para mim. O nome dela, Hazel Henderson. Aí, aquela inglesa de 1,90 m e tantos, sabe assim, eu batia aqui assim. Aí eu fiquei completamente alucinada. Aí a Rosa Alegria, que era ligada a Hazel Henderson já nessa época, porque a Hazel Henderson, eu digo era, porque eu acho que ela porque tudo que ela fez continua tudo aí. No Brasil tem muitos livros dela, o ethicalmarkets.com, o ethicalmarkets.tv, está tudo no ar. E a Rosa Alegria, como é futurista, a Hazel também era uma economista evolucionária, uma grande futurista. A Rosa falou, você quer conhecer a Hazel? Eu acho que vocês têm que se conhecer. E foi assim, fulminante. Nós viramos irmãs espirituais em 2 segundos no café e eu acabei trazendo para o Brasil a plataforma Mercado Ético, ficamos sócias. Foi a plataforma, eu criei do zero no Brasil, porque eu não sou economista, então eu tive que abrir um leque, treinar um grupo de 15 jornalistas, liderados pelo falecido, eu chamava de Carvalhão, porque ele tem o nome Carvalho e ele me chamava de Carvalhinha, né? Mas nós fizemos um treinamento de jornalistas, porque sustentabilidade também, a imprensa, isso tudo era muito novo no Brasil, e a gente ganhou, acho que 3 vezes seguidas, a premiação maior do jornalismo para a sustentabilidade. Que incrível. Tá? E então eu comecei
a entrar em crise com a propaganda. Porque eu achava que eu estava fazendo, justamente eu quis sair da Angel Group, porque eu vendi minhas ações e montei o grupo Full Jazz. Na época era grupo, as pessoas pensam que é um grupo construído como juridicamente se constrói um grupo. Não, ele era um grupo de parceiros. Eu adoro, esse é o conceito do jazz, entendeu? Você chama o melhor baterista, que é uma entidade, você chama um pianista inacreditável, é outra entidade, blá, blá, e você junta todo mundo, mas cada um é uma individualidade. O grupo Full Jazz sempre foi feito de individualidades, empresas independentes entre si, das quais eu nunca fui sócia. Importante, parcerias. Então, eu achava que a gente estava fazendo certo. Eu achava que eu tinha migrado para um outro patamar de consciência. Aliás, de fato migrei, mas era só mais um pequeno degrau, que era assim: me recuso a fazer propaganda de cerveja, por exemplo. O meu setor queria me assassinar, né? Porque o maior... Eu não sei como é que é hoje, porque eu fechei a Full Jazz há muitos anos, vai fazer 6 anos que a gente desativou. 2019. Desativou, tá? Então, sim, agora em outubro faz 6 anos. Muito bem. Então, o que aconteceu? Antes de 2019, eu te falo que eu conheci a Hazel, não lembro se foi 2000 ou 2002. Olha lá, já 2019. Eu achava que eu estava realizando uma missão muito nobre, porque, eu me insurgi declaradamente, eu dei um monte de entrevistas contra a propaganda, particularmente de cervejas, e a propaganda de manipulação do mundo infantil, tá? Para trazer o mundo infantil para um consumismo, sabe, do tipo... Eu lembro que tinha um publicitário que fez não vou nem eu não quero mencionar. Mas eu vi as coisas mais loucas voltadas ao consumismo. O que é o consumismo? É assim: você precisa de uma calça igual a dela. Eu preciso de uma calça igual a sua? Eu preciso de mais quantos blazers? De quantos blazers eu preciso? Eu que sou uma pessoa que sou até visível, não é? Vamos dizer, socialmente falando. Claro, sim. Quantos blazers eu preciso? Eu não preciso de nada. Eu tendo 2, se quiser, lava um, o outro está usando. Um lava o outro, está usando. Os homens são mais práticos. Assim. Muito prático. Né? Então, eu estou dando apenas um exemplo. Verdade, sim. Manipular crianças é fazer elas acreditarem que se elas não tiverem aquele brinquedo, aquele chocolate, aquele não sei o que, aquele trique-trique, você não é ninguém. Ou, e se o seu vizinho trocou de carro e você não tem, o seu carro é velho, como é que fica? Você está humilhada lá naquela rua do seu bairro? Não é assim? Muito bem. Eu comecei a me insurgir fortemente contra isso. Naquele momento, só tinha 2 mega anunciantes no Brasil: cervejas e governos. E eu decidi... Eu me insurgi fortemente. Cigarros, bebidas alcoólicas, armas. Você fala, mas arma não fazia propaganda. Sim, fui procurada pela Associação dos Produtores de Armas para uma mega campanha pelo armamento no Brasil. Coisa que foi apoiada por um presidente brasileiro. Fui sim procurada e me recusei a fazer essa campanha. Teve cerveja que... nem quero falar. Tá bom. Todo mundo queria me dar conta, porque assim calaria a minha boca. Eu estou falando de muitos milhões, muitos. Centenas e centenas de milhões, hoje em dia bilhões. E na verdade a publicidade, é isso que você acabou de falar, ela induz as pessoas a fazerem coisas que às vezes elas não fariam se elas não fossem tão influenciáveis, né? Mas claro que elas não fariam, claro que não. Sim. Então, eu até então, eu achava que eu estava cumprindo um papel no mundo da comunicação. Paralelamente, como eu te disse, eu já vinha então desenvolvendo plataforma de sustentabilidade, aprendendo sobre o tema. Eu já vinha com uma produção de conteúdo que nada tem a ver com propaganda, como é óbvio. Sim. Mas, no mundo da propaganda,
eu achava que estava legal porque, primeiro, eu não fazia nada disso que eu acabei de mencionar, manipular. Se você não tiver isso, você não é ninguém, né? Bom, que é mais ou menos esse o recado do consumismo. É mais ou menos Até esse. hoje é um pouco assim. Mais ou menos esse. E o que é pior? Você será alguém usando isso. Esse é o pior de tudo, né? Você será alguém, né? Então, se você tem a bolsa da grife, o vestido de não sei quem, aí, nossa, ela tá bem montada, né? Entendeu? Se tiver o carro tal, e sendo homem, se você tiver aquela mulher que você pode exibir, não é? Assim como eu já falei, que eu recebi convites de casamento que claramente tinham essa intenção, né? Bom, então, legal. Então, isso tudo é consumismo. Consumir aquela mulher, consumir aquele aparato todo. E o que é pior, terceirizar a sua identidade. Nada pode me fazer ser melhor do que eu mesma me decidir ser melhor. Nada. Nenhuma bolsa, nenhum taier, nenhum sapato de salto, Nada pode me fazer melhor do que uma decisão profunda de aguentar todo o sofrimento que é se quebrar e se quebrar e se quebrar até não sobrar nada a não ser o seu ser. Então, eu decidi fazer isso e achei que estava num bom caminho, porque eu não fazia mais. Foi um horror, né? Porque eu dei um monte de entrevistas falando que o mundo da cerveja estava indo buscar criança. E tanto era verdade. Hoje em dia tem. E tanto era verdade que depois, uma dessas revistas semanais, não lembro se foi a Veja, na época tinha Veja, Isto É, sei lá qual, fez uma matéria de capa com uma mega pesquisa, porque eu tanto falei, que resolveram fazer uma mega pesquisa para entender a partir de que idade o alcoolismo é um fato no Brasil. E é a partir da infância. Era de 10 a 12 anos. Foi matéria de capa, tá? Então, por quê? Porque eu comecei a ver Tartaruguinha Voadora, Sirizinhos, tudo desenho animado. Poucos anos atrás eu vi um filme de cerveja em que os caras caíam de um avião, caíam em cima de um monte de feno, sabe aqueles rolos de feno que nem existe no Brasil? Mas é o desenho animado de novo. E ali tinha a cerveja esperando por eles. Desenho animado para crianças. Eu vi o comprador de cerveja ninja do supermercado, o homem comprando a cerveja e dando voltas no ar como um ninja. Isso tudo é feito para criança e para o pré-adolescente. E aí eu comecei a ver assim, bunda. E eu falei, nossa, um homem adulto, ele sabe que bunda e cerveja não são a mesma coisa. Indo para a metáfora mais clara, mulher, sexo e cerveja não são a mesma coisa. Né? Aliás, mulher é bem melhor, né? Mas tudo bem. Mas quem que hoje, na geladeira de casa, tem cerveja? Natural. Tá calor, eu sou adulta, eu não sou alcoólatra. Eu tomo cerveja. Você compreende o que eu estou querendo dizer? A questão é a linguagem da propaganda. E aí, eu percebi que... Por que estava baixando? Como é que fala? Objetificação da mulher, né? Comparado com... Não, mas isso não era nem... Além de ser isso, a mulher objeto, mas é muito mais perverso que isso. Você que tem 11, 12 anos, você que tem poluição noturna, você já tem ereção, você quer transar, mas todo mundo te trata como criança. Você tem 12 anos, você nunca transou, entende? Mas disseram que eu, tomando aquela cerveja, eu tô transando com a Verão. Vai, Verão. Eu tomando aquela cerveja, eu tô transando com a Juliana Paz. Entendeu? Porque tá tudo misturado, entendeu? Eu cheguei a ver campanha de cerveja premiada em Cannes com mulher molhando a calcinha na cerveja, passando a cerveja no abajur do quarto. Porque cerveja
é isso que me deixa Tipo, eroticamente uhum. preparada e vai trazer você para mim. Eu vi filme de cerveja Isso eu em nunca que um vi. cara... Isso. Imagina, aqui no Brasil, nossa senhora, tudo isso aqui eu tô falando de Brasil, Sim. tá? Lá fora não é assim, não. Ainda Lá bem. fora não é assim, não. Uhum. Aí eu vi filme em que sei lá, não sei se era numa balada, num restaurante, não me importa, um bar. Um cara muito lindinho, um rapaz, vai e pede o suco de laranja. E tem umas meninas lindas ali também por perto. E o outro pede a cerveja X. Todas as meninas vão para aquele da cerveja e esse que pediu um suco de laranja, que era um gato, ninguém nem olha para a cara dele. Então, quer dizer, você percebe a manipulação? É claro que eu tinha que me insurgir contra isso. Alguém tinha que se insurgir contra essa barbaridade, tá? Assim como para o Instituto Alana. Eu vou falar dela agora. Sim. Sabe por quê? Ah. Eu tenho uma história, antes que você fale, eu estava pensando nela. Eu conheci a Ana Lúcia Vilela, que é a presidente do Instituto Alana, quando ela era criança. A família dela, eu cheguei a passar Natal na casa deles, era uma família super amorosa do Grupo Itaú. E eu fiz de presente de Natal para... Você quer mais água? Não, tô bem, obrigada. Eu fiz de presente de Natal para Ana Lúcia, na FAAP, que eu fiz FAAP, um porta-retrato A e L. E aí no L vinha o vidro. Ela ficou tão encantada que encontrei com ela anos mais tarde, ela falou, nossa, até hoje eu lembro do presente que você me fez. Que coisa linda. E ela criou esse Instituto Alana justamente para ensinar as crianças sobre o não comunismo, o consumismo. O não consumismo. Então aí eu fui convidada isso. Aí eu comecei a me insurgir fortemente contra o consumismo e no Instituto Alana. Aí o Instituto Alana me convidou para eu fazer um depoimento sobre por que o não consumismo. Para crianças, para mim, eu sou a pessoa menos consumista que eu conheço desde que eu nasci. E aí eu fiz esse depoimento que foi para o Senado Federal junto com outros depoimentos e foi mudada a lei da propaganda infantil, né, sobre propaganda infantil. Então, eu percebi que eu estava assim, havia uma razão para eu ter entrado nesse setor, mas tem várias. E aí, a Hazel Henderson um dia me perguntou se eu entendia sobre cadeia produtiva. Eu não sou economista, não sei o que é cadeia produtiva, o que é isso? Também não fiz administração de empresas, como vocês sabem. Bom, aí a Europa foi um sucesso estrondoso, virou agência de sonhos, premiadésima, sabe como? Reunindo uma equipe maravilhosa, botando mão na massa, seja como criativa, ou como gestora, ou como estrategista, botando a mão na massa e não ficando sentada lá, mandando todo mundo trabalhar. E mais do que isso, utilizando o método Braille de gestão. Esse é o melhor método que existe. Como você não fez administração de empresas, você é empreendedor, empreendedora, use o método Braille. É o melhor que tem. Por quê? Se você não consegue enxergar nada que os economistas estão vendo, você não está enxergando nada que o administrador de empresas tem 2 doutorados em business. Você não enxerga o que ele está vendo. Apalpe a situação. Feche os olhos. Apalpe a situação. Como é que tá? O que está acontecendo aqui nessa empresa? Deixa eu ver o que está acontecendo no cenário. Olha o cenário. Opa, vidro. Aqui tem vidro. O cara nem percebeu que aqui tem vidro. Ele tem uma meta lá. Que é chegar lá naquela parede. Se tiver que quebrar essa mesa, derrubar tudo que tem aqui na minha frente, quebrar a janela, a meta é chegar lá. Falei, não. A meta é sentir o cenário. E foi fazendo isso. Sentindo, apreciando o cenário, percebendo o que o cenário está me dizendo. O cenário dentro da empresa, o cenário fora da empresa, o cenário dos clientes, dos meus clientes. E foi nessa minha busca que a Hazel me vira. Eu vivia, eu todo ano ia uma semana de imersão na casa da Hazel Henderson. Legal. Lá iam Fritjof Capra, o Al Gore, Alvin Toffler, né? Alvin que também já faleceu, a Hazel também já faleceu. Ela faleceu até 2 anos atrás, 2 anos e meio. Bom,
Aí o que aconteceu? Ela falou, cadeia produtiva. Eu falei, o que é cadeia produtiva? Eu falei, ué, se você quer vender essa água que você está bebendo, da onde ela veio? Quem está comercializando essa água? Ela veio de onde? Quais são os objetivos por trás dessa água? Por onde ela passou? Para onde ela vai? Você conhece a cadeia produtiva dos seus clientes? É claro que não, imagina, nenhum deles vai abrir isso para... Imagina, que é isso? Falou, pois é, então você está anunciando aquilo que você, na verdade, não conhece. Aí eu entrei em crise. Aí eu fui para síndrome de pânico, fui 12 vezes internada com síndrome de pânico, e foi ali que eu mergulhei muito mais profundamente na meditação e descobri a Brahma Kumaris, em plena síndrome de pânico. E aí eu falei, nossa, então desmontou tudo. Eu falei, eu sempre naveguei no escuro. O publicitário é um cara entusiasmado, é um cara que gosta de criar, ele gosta de mostrar que a mente humana, a gente é capaz de ter ideias. Naquela época, nossa, a propaganda brasileira era um banho, né, internacional, né? A gente fazia coisas incríveis e, de repente, aquilo tudo desmoronou. Eu falei, eu estou nadando no escuro, eu não sei aonde eu estou. Então, eu entrei em pânico e me curei, felizmente, por várias razões. Não só por ter tido um excelente médico, que é o Dr. Pablo Roy. Fui fazer também psicoterapia. Fui bem medicada, por isso o Pablo Roy sempre me disse, eu nunca vi alguém se curar em 4 meses. Pode durar 18 anos, a síndrome de pânico. Mas aí vem Deus. Sim. Aí vem o amor da minha família, que é uma família, Luiz, eu, meus filhos, João, Renan e Diva, um apoio incrível. Nós nos apoiamos com muito amor. E nessa hora eu tive tudo isso e mais um pouco. E comecei a pensar qual era a cadeia produtiva das minhas ideias. Da onde elas surgem. Já que eu sou uma fabricante de ideias, porque eu não paro de ter ideias, é uma coisa assim, por isso que eu faço meditação, né? Senão é uma coisa de louco, assim. Eu entro num ambiente como esse aqui, você não pode imaginar o que isso aqui estimula a minha criatividade. Então, o que acontece? Eu comecei a mergulhar na cadeia produtiva das minhas ideias. E aí eu descobri da onde elas nascem e por que ideias que nascem de um propósito de vida tão elevado poderiam estar sendo manipuladas por um modelo econômico onde a gente não é educado para pensar, a gente é educado para deliver. E aí, então, eu decidi encerrar tudo, pagar o preço pelo encerramento, porque você dá tchau para uma carreira de sucesso e vai para casa. Mas você tem que ter a coragem, de novo, de ser íntegro. Entende? Se isso aqui não é mais o jogo que eu quero jogar, não precisa falar mal do jogo. Apenas retire-se. Retire-se daqui. Não é teu lugar? Retire-se daqui. Mas e aí o que eu vou fazer? Não sei, minha filha. O importante é cortar o fluxo daquilo em que você não mais acredita. Tá? Você fala, então, qualquer ato publicitário, qualquer coisa que se faça publicitariamente, você não tem afinidade? Tenho sim, quando é voltado, por exemplo, às causas sociais. Ou quando começam já a surgir nos últimos anos empresas e marcas claramente voltadas ao benefício do todo. Elas estão hoje crescendo. Elas não têm dinheiro para contratar publicitários. Essas marcas não têm publicitário por detrás. Percebe? Então eu não trabalho mais em propaganda, porque essas marcas não têm publicitário por detrás. Tá? Mas existem sim. Foi dentro do grupo Soulful Jazz e também na consultoria do meu filho mais velho, do qual não sou sócia,
Mas se um dia ele precisar de mim, tá lá minha foto, pode consultar a estrategista ou a criativa. Mas ele trabalha com sustentabilidade. E da conversa com ele, que eu disse que aprendi muito, surgiu o conceito de marcas conscientes, que ele chamava lá atrás de marcas cidadãs. E daí, isso na empresa dele. E aí eu comecei a pensar que todo o problema do ser humano é o nosso baixo nível de consciência. Com certeza. Você falou isso agora há pouco, eu não lembro se foi aqui ou fora que você falou. Quando era adolescente e eu pensava em publicidade, eu já pensava que eu poderia influenciar positivamente o mundo levando propagandas de consciência. Eu tinha isso comigo. E uma das publicidades que você fez que eu amo é aquela da música Aquarela, depois que eu vi que você tinha feito. Lindíssima, né? Uma folha. Eu sentei com o Toquinho. Eu sentei com o Toquinho para a gente criar juntos. Ou seja, ele com a letra, pedi para ele ceder, né? E essa música, na verdade, é italiana. A origem dela é italiana. Mas eu pedi para o Toquinho sentar comigo para ele entender que nós precisávamos fazer algo que liberasse a criatividade da criança, fazer algo muito criativo, sem induzir. Por quê? Porque o material de volta às aulas não é alguma coisa que é consumismo. Eu tenho que comprar o material de volta às aulas. Eu não posso... Meu filho nunca vai ter um lápis. Ele tem que ter uma caixinha de lápis colorido. Entende? Ele tem que ter uma caixinha de lápis colorido, porque senão ele não consegue ir para a aula. Então, esta campanha, particularmente, em nenhum momento ela fala assim, compre Faber-Castell. Se você não tiver desta marca, você não é ninguém. A própria Faber-Castell tem uma marca número 2, que ela nunca fez propaganda, que vende loucamente, tá? Muito bem. Mas é assim, se lápis e lápis de cor, ou giz de cera, não importa, são instrumentos para autoexpressão, escrever ou desenhar, você já viu vários quadros teus aqui, escrever ou desenhar ou pintar são mecanismos de autoexpressão, como é para mim a dança e a literatura. Sim. Então, o que acontece? Eu posso oferecer só para volta às aulas. Não estou dizendo que não se deve oferecer, mas eu quero dizer o seguinte, não é consumismo. Não é assim, eu preciso ter 8 lápis vermelhos. Não, você só precisa de um lápis vermelho. Por isso que na caixinha vem um de cada cor e não 45 de cada cor. Entendeu? É só para você voltar às aulas. Então, em nenhum momento dizer assim, compre este produto. Em nenhum momento. O aquarela é o desenho premiado mais premiado da história da propaganda. Olha, eu não sabia disso. É o mais premiado da história. E é o único comercial da história que foi reproduzido e recriado dezenas de vezes. Você entrar no YouTube lá, põe assim, Aquarela Faber-Castell. Você vai encontrar, porque a faculdade não sei qual, todos os estudantes resolveram fazer, porque um artista plástico fez, porque não sei o quê. E a própria Faber nunca mais se desgrudava daquilo. Por quê? Porque não é conduzir alguém perversamente. É abrir um campo de criatividade para algo que é obrigatório levar para a aula. Só isso. Tenha a sua caixinha. É só isso. Tá? E não falava compre Faber-Castell. Nenhum momento. Tá? Muito bacana. Uma coisa que eu queria registrar, que eu pensei há muito tempo atrás, que eu aprendi, é que assim... Você conhece Masaru Emoto? Claro. Então, que ele fala da energia da água, né, das moléculas de água e de como você impregna a água com seus pensamentos, com seus sentimentos e com as palavras. Eu conheci uma época o pessoal da Lindóia, Águas Lindóia. Eu também adoro, a minha cabeça deve ser da Maria Cristina, porque assim, eu penso o tempo todo ideias novas. E eu falei, por que vocês não fazem a água com escrito amor na garrafinha? Então hoje eu preciso de amor. Eu vou lá tomar amor. Eu preciso de paz, deixa eu tomar água da paz. Eu preciso
Eu cheguei a falar com algumas pessoas, mas acho que esse tipo de ideia, tem gente fazendo já algo similar. O teu corpo é feito de quê? De água, de músculos, órgãos e 70% de água, né? Isso. Mais ou menos. Então você vê como aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, o tom em que dizemos, Sim. e o conteúdo do que fazemos, como transforma ou positivamente ou negativamente o outro. O outro é água. Esse aqui é um planeta água. Todos os seres vivos aqui, a maior parte da sua composição é água. E quando não é água, no seu estado líquido, pode ser no estado sólido ou gasoso. Entendeu? Então, o que acontece? É tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo cria algo no outro. E o outro pode ser o planeta, pode ser o candidato a presidente. Por isso que eu tenho um horror quando eu vejo, como a gente está muito polarizado, todo mundo só fala mal, mal, mal. É o seguinte, eu posso detestar o que aquela pessoa pensa e faz, mas eu não posso piorá-la, entendeu? Então eu tenho que falar assim, olha, eu sou totalmente contra a maneira de pensar dessa pessoa, eu sou totalmente contra a maneira de agir dessa pessoa, mas eu espero e torço para que ela evolua. É só isso, Sim, tá? sim, Para que ela sim. desperte, para que ela acorde, né? Para mostrar que esta ganância, porque hoje o mundo está regido pela ganância, então essa ganância de poder, essa ganância de dinheiro, essa ganância, que expressa o buraco que nós temos dentro de nós, né? Então a ganância é isso, né? Tem um buraco que nada me satisfaz. Eu quero mais poder, mais grana, mais sucesso. Então, quando você não tem mais nada, aí você fica preenchido. Porque aí só sobrou você. A essência, sim. Então, hoje, eu passei um tempo muito longo num conflito radical contra a publicidade. Radical, assim, uma coisa eu não posso ouvir falar. Então, toda vez que alguém me chamava, eu estava num evento, estava lá assistindo. Aí alguém falava assim, lá está, grande, incrível publicitária. Eu já queria ir embora. Não me chame de publicitária. Eu sou eu. Eu sou um ser que sou capaz de passar por situações. Eu sou capaz de passar por profissões, por palavras, por erros de montão, por acertos alguns. Eu sou capaz de ficar sem nada. Eu sou capaz de ter tudo. Depende. Eu agora sou só eu. Então, o que acontece? Não me ponha rótulo, porque eu rejeito. Mas, um dia, eu me lembrei que eu fui parar na propaganda exatamente como abrimos essa conversa. Como foi? Um radical de esquerda, um treinador de terroristas, um professor de ciência política dos maiores líderes da esquerda nesse país. Ele me pôs dentro de uma agência. E, portanto, eu compreendi, depois de toda essa briga, que eu precisava fazer as pazes. Não é com a propaganda como ela está aí, eu a rejeito. Mas com o fato de que aprender comunicação me ajudou muito. Porque, da mesma forma que eu ganhei tantos prêmios criando roteiros para 30 segundos ou para 1 minuto, eu começo a criar para documentários, séries para TV. E a semana passada, eu trabalho de novo, do jeito que era o, entre aspas, grupo Full Jazz, que nunca foi um grupo juridicamente construído. Mas, parcerias. De novo, parcerias. Bacana. Então, quando eu trabalho, você fala, bom, e aí? Qual foi a sua parte? Não sei, talvez tenha sido desse tamanhinho, entendeu? Talvez eu tenha escrito só o argumento, porque essa é uma coisa que eu sei fazer. Claro. Eu tenha escrito o argumento. Mas aí o meu colega, que é daquela produtora, o diretor ali é incrível, Edu Barcelos, por exemplo, um grande parceiro.
o Rafael Terpens, da Fantástica Fábrica de Filmes, o Edu Barcelos, que é, da Foto Contexto. A gente senta juntos, cada um tem a sua empresa, e a gente é capaz de gerar algo bonito. Então, Eu vou registrar aqui algo que eu falo em quase todas as entrevistas, que eu quero ver se isso está na realidade, é a refilmagem do Pássaro Azul. Olha que coisa linda. Eu falo para todo mundo. Ah, é? Porque a gente está justamente no momento em que as pessoas estão sem referência. Já falei para alguns atores, já encontrei o Thiago Lacerda e falei para ele. Ele tá de volta. O que é Pássaro Azul? Eu falei, gente, você não conhece Pássaro Azul? E eu sempre, volta e meia, quando eu vejo a oportunidade, eu não deixo passar. Porque assim, o Pássaro Azul foi refilmado 3 vezes, né? Em 1932 com a Shirley Temple, depois com a Elizabeth Taylor, e em 70 e pouco também. E é a busca pela felicidade, que o Pássaro Azul representa a felicidade. E as 2 crianças, e ela é uma menina mimada, consumista, né? Que os pais não podem dar aquilo que ela acha que ela merece, a Shirley Temple. E o menininho já é mais tranquilo, eles têm o cachorro e a gata. Aí aparece a fada na casa deles, que é uma casa humilde, e eles vão passear pelo mundo em busca da felicidade. E aí vão para o passado, encontram os avós, vão para o futuro, conhecem a irmãzinha que não nasceu ainda. E eles vão buscar felicidade em todos os lugares. Até que eles chegam na casa, que tem a ver com isso, a gente conversou da propaganda, na casa, numa mansão gigantesca, que eles dão uma festa num dado momento. E essa festa, eles convidam todos os pecados capitais. Isso é uma das versões. E aí convidam a ganância, a arrogância, a futilidade, o egoísmo, o orgulho, e são todos os convidados que estão circulando pela festa. E aí as crianças ficam lá ociosas, porque elas, no começo do filme ela não tem nada e ela reclama de tudo. Nesse momento ela tem tudo e ela perde até a proximidade com o irmão. Eles começam a brigar por coisas bobas, mesmo tendo tudo. E aí os animaizinhos ajudam eles a escaparem dessa situação, então eles fogem daquilo. Que eles percebem que eles caíram num vazio existencial também. Então, assim, eles vão buscando a felicidade em todos os lugares. Então, acho que a gente está num momento que as pessoas precisam rever esses valores. E nada melhor do que um filme, eu falo que tinha que ser estilo Steven Spielberg, né? Porque a gente tem, naquela época já tinha efeitos especiais e hoje em dia a gente tem mais ainda. Muito mais. Então, os adolescentes estão muito perdidos, né? A gente está no Setembro Amarelo, está tendo muito suicídio. Eu fiquei sabendo... Sabe quantos você tem por dia no Brasil? 44. Então. São 16.060 suicídios dos registrados. Tá? É muito sério. E eu estou muito envolvida. Bom, eu fiz a primeira campanha do CVV no Brasil. Mas fica a ideia para você levar para o seu grupo de criadores, né? Bonito. Eu acho que é importante. Eu estou muito envolvida com essa questão, por exemplo, hoje, do que o número de suicídios provocados pelas redes sociais. São grupos das redes sociais, dentro das redes sociais, que estão abusando de crianças e adolescentes, conduzindo a suicídio, conduzindo a matar dentro das escolas. A pedofilia, agora com a questão da inteligência artificial, assumindo proporções jamais imaginadas. Então, eu estou muito envolvida com essa causa, assim como com a causa da anticorrupção, assim como, historicamente, com a causa da reconstrução da vida de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Todas essas causas estão profundamente interligadas. E não é o nosso assunto de hoje, mas eu venho há muitos anos
com a questão do bem-querer mulher, que é uma ONG referência no país, Sim, você sabe disso. Mas é nosso assunto, sim. Na reconstrução da reconstrução da vida de mulheres e crianças vítimas de violência, que também é um volume gigantesco no Brasil. E os estupros, né, dentro de casa, a cada 6 minutos você tem um estupro. E esse estupro é da mãe e é de crianças a partir de 15 dias de idade. E ele é contínuo, estou dizendo 1 a cada 6 minutos. O IPEA tem um outro número, ele diz que são 2 por minuto no Brasil. Eu vou ficar com um número mais conservador. Se vocês acharem que é conservador, um estupro a cada 6 minutos, e 4 mulheres assassinadas por dia, e crianças sendo estupradas dentro de casa o tempo todo, bacana. Então, eu trabalho muito com essa causa, o Bem Querer Mulher, quem quiser entrar, bemquerermulher.org.br, é uma referência no país, é um ecossistema completo de reconstrução dessas vidas. E este ano eu abracei a certificação mundial anticorrupção e um movimento que vai ser lançado, por isso que eu não estou ainda falando do nome dele, mas nós estamos trazendo para o Brasil o maior movimento internacional de consciência digital. Que ótimo. Para crianças, para adolescentes, para pais que muitas vezes não sabem o que fazer, e é uma situação extremamente angustiante o que está acontecendo, as mortes e as automutilações, os abusos sexuais e as violações de crianças e adolescentes através de redes sociais se tornou uma coisa assim, é brutal, é monstruosa. E então, para 2026, essas 3 causas são uma profunda motivação para eu acordar de manhã e dizer, vamos lá, temos muito trabalho pela frente. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Adorei. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada de coração. E vamos lá filmar o Pássaro Azul, hein? É uma ideia belíssima, né? Quero ver se tornar realidade. Uma ideia muito bonita. E o que eu puder fazer para te ajudar também como embaixadora da paz nos seus trabalhos, como missão, que eu te falei que eu não abracei nada ainda, eu tenho que abraçar uma causa. Bacana. Né? Eu muito acho que bacana. é importante. Você já é um ser humano que abraçou a causa de trazer mais humanidade para o mundo da mídia. Sim. Tá? Que hoje mídia está nas redes sociais, está nos YouTubes. Tá? Hoje a mídia, cada um de nós é uma mídia. Sim. Todo ser humano é uma mídia. Sempre foi, né? Por isso que a gente Agora precisa tomar tem cuidado. voz, né? Cuidado com o que pensamos e o que falamos e com o que construímos. Então vamos construir um mundo melhor. Só que não acabou ainda. Eu vou tirar uma carta para você. Opa! Né? Eu vou pegar, a gente... Vai ser... Esse é longo, tá? Esse nosso vídeo está sendo mais longo do que o normal, mas como eu falei, uma pessoa incrível que a gente tem aqui. Aí edita, né? Depois, pra que existe? Não, vai ficar na íntegra. Já a nossa edição é tudo, é completa. A gente vai parar um pouquinho, eu vou escolher um tarô pra gente trazer uma mensagem aqui pra Cristina. Muito obrigada. Bom, nós estamos voltando agora com a parte que meus convidados mais amam do programa. E normalmente... Em todos os... Eu já estou gravando quase 100 episódios do podcast. E em todos os episódios, quando eu tiro as cartas, tem a ver com o assunto que a gente falou. Que isso se chama sincronicidade. Vamos lá. Então agora a Cristina vai tirar essas cartas do Desperte Sua Luz. Para tirar uma carta? Uma carta. Olha o recado. E aí, esse aqui é um recado para mim, para ela e para todo mundo. Olha a carta que saiu. Manifeste sua voz.
Saia da caverna. Expressão. Repressão, expressão. Vamos lá, manifeste sua voz. Se você quiser, pode ir tirando esse aqui enquanto eu procuro aqui. Incrível. Não é? Manifeste sua voz é bem... Afinal, é mais ou menos o que eu vim fazer no mundo. Aliás, é literalmente. É literalmente o que você veio fazer no mundo. Você está sendo chamada a compartilhar a sua voz, talvez erguendo a sua voz em um relacionamento ou através da escrita, do canto ou de uma palestra ou alguma outra forma de expressão criativa. Todos temos uma verdade dentro de nós que precisa ser expressada, esculpida durante muitas vidas. A voz de sua alma é única. Ela carrega consigo a sabedoria que só pode ser conquistada através da história e da evolução da alma. Ao nos lembrarmos, acessarmos e expressarmos essa voz única, não apenas nos curamos a nós mesmos, mas também curamos o planeta como um todo. Quando você ergue a sua voz, você desbloqueia algo no universo e chama de volta uma parte de você que estava ausente. Sua voz individual é o som mais poderoso do planeta. Se você manteve a voz da sua alma silenciada ou reprimida, entoar cânticos ou cantar pode ser uma experiência de vida transformadora para você. Enquanto estamos construindo as camadas de nossa personalidade e começamos a deixar a nossa alma única falar através de nós, descobrimos que nós, de fato, temos uma mensagem muito clara que precisa ser compartilhado. Quanto mais falarmos, mais clara a mensagem fica. Nunca houve um melhor momento na história do que agora para erguer a sua voz, falar a sua verdade e manifestar a voz da sua alma. Se estiver com medo, saiba que você não está sozinha ou sozinho e que o mundo precisa da sua voz única para entrar em harmonia. Quando cada um de nós se levanta e compartilha a sua canção, tornamos mais fácil para que as próximas pessoas façam o mesmo. Expresse-se, manifeste a sua voz, fale com quem pode te ouvir. Que lindo! Uau! Uau! Que lindo! Isso aqui. Depois você me manda uma foto? Claro, claro. Pode pegar. Tem que tirar foto da carta, da leitura. Eu te mando uma foto. Obrigada. A gente escolhe. Aqui, depois? ó. Abrir na página certa. Essência da entrega. Esse aqui, você já foi para Piracanga? Não. Piracanga é um paraíso no nordeste do Brasil. É uma das ecovilas brasileiras mais lindas que existem. Eu nunca fui, mas já vi várias fotos de lá, conheço pessoas que foram. Então, se você quiser um lugar para relaxar, lá é uma boa dica. Entrega. Entrega. Se você olha profundamente dentro do seu coração, você percebe como tudo é simples. Afinal, o que há somente é que há somente uma verdade. A verdade que nos permite nos reconhecermos como seres de pura luz e amor. Você é o melhor reflexo do divino que deseja ser revelado a cada instante em todas as coisas que você faz. Se você escolhe viver essa verdade, só te resta entregar-se a ela. A essência da entrega permite que você mude completamente a perspectiva que tem frente ao mundo. Ao sentir a entrega ao divino, você se aventura a viver o prazer de ajudar incondicionalmente a quem necessite, sem mesmo pensar em outra opção. Isso é possível graças à confiança. Quando confio no que estou fazendo, confio no que sou capaz de oferecer. Se confio no que sou capaz de oferecer, também poderei confiar no que irei receber. E assim a roda segue girando sem fim. Ela me permite entregar-me a mim mesmo para ser aquilo que realmente sou. Quando já não tenho medo de ser julgado ou não tenho medo de errar, me entrego às bênçãos da vida sem bloqueios. Essa é a forma de se viver no novo mundo.
E se hoje essa carta chegou para você, é porque você está sendo convidada, o convidado, pelos anjos da iluminação a ser um guerreiro da entrega e do servir. Entregue tudo para que possa receber tudo. Atreva-se. Você não tem nada mais além do que ilusões para perder. Que coisa lindíssima. Você vai mandar para mim também? Maravilhosa. Maravilhosa. Aí a última aqui vai ser... Interessantíssima. Porque eu todo dia de manhã, eu estou na porta, eu abro a janela do meu quarto e olho para o sol, olho para o céu e falo assim, força luz, Trindade maravilhosa, primeiro de tudo, muito obrigada por tudo. E faz de mim a tua expressão. Vou pro meu dia. Que lindo! Aquela Gabriela Pugliese, ela faz uma oração parecida, mais comprida, dentro do chuveiro, há uns 10 anos, mais ou menos, que ela falou. A sua é mais resumida, mas é a mesma coisa. E é muito algumas vezes eu bacana. falo, apossa-te de mim. Sim. Apossa-te de mim e faz de mim a tua expressão. E aí lá vamos nós, né? E aqui estamos. Sim. É assim mesmo. Aí a gente vai escolher uma flor agora, só para a última das cartas de hoje. Que lindíssimos oráculos, belíssimos. Ai, eu amo. Erva doce. Você tirou duas. Não, vamos ler as duas, né? Porque primeiro vai. Erva doce e alteia. Bonitos desenhos. Erva doce. Isso mesmo. Queria saber se era nessa página ou na outra. Planta perene ou herbal, chega a 2,5 metros de altura. Origem da Europa, cultivada desde a antiguidade, como uma das ervas preferidas dos romanos. Guerreiros e gladiadores comiam funcho para manter a força e o vigor. Já as mulheres romanas para combater a obesidade. Plínio listou 22 usos para a erva doce, por seus inúmeros poderes, inclusive os terapêuticos. Carlos Magno, em 812, decretou em seu cultivo em todos os jardins do Império. Cultivo em solo argiloso, bem arejado, não é uma planta para ser cultivada dentro de casa. A erva doce deve ser cultivada isolada das outras plantas, pois prejudica a todos à sua volta. Cadê a... Aqui são as dicas faz tempo que eu não pego essa carta. Aqui a mensagem da planta e aqui é sobre o cultivo da planta e como é que é a história toda dela. É uma das 9 ervas sagradas para os anglo-saxões que acreditavam a ela poderes contra o mal. Podemos dizer que se trata de uma planta de temperamento forte e decidido. Pelas características que mostra em seu plantio, ela prejudica as demais plantas à sua volta. Não combina com coentro e não produz sementes quando plantada perto de absinto e da erva cidreira. Será que você não está deixando dominar pelo egoísmo ou sendo radical numa situação? As outras pessoas têm sentimentos como você. A ideia é que podem ser tão valiosas como ideias que podem ser tão valiosas como as suas. Ame suas diferenças e respeite as dos outros. Bonito, lindo. Tem a ver com o que você falou também. Tem, né? Porque nesse mundo da polaridade, não é? De repente você entra num processo de antagonismo. Uhum. E o que a erva doce está dizendo é justamente respeite aquilo que é tão diferente, né? E a alteia, citada por Pitágoras e Platão, essa planta era usada de várias maneiras pelos antigos. Uma delas, formando com outros componentes um
unguento que protegia a pele contra o fogo, tornando-a resistente a dores e queimaduras. Em nossa vida, muitas vezes tentamos criar todo tipo de resistência, evitando as emoções que possam causar dor. Então, aos poucos, entorpecemos nossos sentimentos e a vida acaba ficando sem sabor e sem sentido. O medo do desconhecido é o que geralmente nos impede de enxergar as oportunidades. É uma coisa que eu ouvi esses dias. Às vezes a gente tem tantos traumas que a gente passa pela vida que a gente fecha o coração num dado momento. E se torna meio inacessível algumas coisas por conta das feridas. Mas se a gente não abrir o coração e não ousar sentir dor também, a gente não vai se conectar com os outros corações das pessoas em volta. Com certeza, Né? com certeza. Maravilha, eu adorei. Adorei a mensagem da Erva Doce, dessa aceitação da Erva Doce. Até me conectei mais com a Erva Doce. Por quê? Porque, primeiro, é uma erva que era muito utilizada pelos guerreiros, e eu acho que todos nós que abraçamos uma missão e saímos destemidamente, a gente está vivendo essa entidade que é o guerreiro. E também porque ela diz dessa questão de você respeitar aquele que, hoje falamos de polaridade, aquele que pensa antagonicamente a você. Porque, afinal de contas, estamos apenas nesse teatro planetário, somos espíritos. Estamos experimentando a vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei o programa. Eu também, muito obrigada. Amei estar com você também. E poder compartilhar um pouquinho. Sim. Né? E é isso. Grande beijo. Grande beijo também.